Primeiramente, é importante nós observarmos que uma instalação elétrica ela tem um elemento fundamental. Esse elemento fundamental é o quadro de distribuição. O quadro de distribuição é por onde toda a instalação elétrica deve passar. E existem vários modelos de quadros elétricos que eu vou estar apresentando para vocês no slide a seguir. Então, o quadro elétrico é aquele ponto onde concentra toda a parte elétrica, passa por ali. Outro ponto que eu gosto de definir é a carga de uso específico. As cargas de uso específico, você que é eletricista, deve ter um circuito dedicado para ela. O que é uma carga de uso específico? A gente pode considerar uma carga de uso específico aquela carga cuja corrente é superior a 10 amperes. Né? Exemplo de cargas de uso específico. O chuveiro tem que ter um circuito para ele, secadora de louças, torneira elétrica, sistema de aquecimento, sistema de ar-condicionado. Né? Então, é toda aquela carga que tem uma corrente superior a 10 amperes. Isso é importante na hora de você fazer a montagem de sua instalação elétrica. Outro ponto importante é o circuito terminal. Circuito terminal é aquele circuito em que a carga elétrica é conectada, onde sua carga está conectada. E o disjuntor geral? Muito importante e deve estar dentro do seu quadro de distribuição, dentro da residência. O disjuntor geral, ele permite interromper toda a instalação elétrica residencial e sua utilização é fundamental e muito importante. Aqui eu tenho os modelos de quadros elétricos. Então, eu tenho esse primeiro modelo, esse outro modelo, né? Esse modelo aqui e esse modelo. Esse modelo é um quadro metálico, aqui são modelos diferenciados, aqui é um modelo comum, muito encontrado. Então, vai depender, o modelo vai depender da capacidade de circuitos da sua instalação. Você vai escolher um modelo de quadro, um tamanho adequado, pode ser um quadro metálico, um quadro de PVC, né? Isso tudo vai depender do tamanho e, né, do custo que você pretende, né, arcar para fazer essa instalação. E outra coisa importante que eu coloco aqui, inclusive serve para vocês eletricistas, né, é o seguinte: a quantidade de circuito que vocês têm que deixar de reserva. A quantidade de circuito reserva vai depender de quantos circuitos sua instalação tem. Vamos admitir, aqui eu estou dizendo para vocês que quando eu tenho uma instalação elétrica até 6 circuitos, ou seja, a quantidade de circuitos, né, efetivamente disponível, aqui eu tenho a quantidade de circuito efetivamente disponível. Se eu tenho uma instalação elétrica com 6 circuitos, qual a reserva que eu deixo para disjuntores, para circuitos? 2. Se eu tenho de 7 a 12 disjuntores ou 12 circuitos, qual a reserva que eu deixo? Eu deixo uma reserva de 3 disjuntores. Entre 12 e 30, entre 13, na verdade, e 30, eu vou deixar 4 circuitos de reserva. Ah, mas a minha instalação elétrica residencial que eu estou fazendo aqui é uma big de uma mansão e são 30 circuitos. Qual a reserva que eu deixo para disjuntores? Vocês vão deixar uma reserva de 15%, como está mostrado na tabela da NBR 5410. Então, é importante deixar o quadro com tamanho maior. Por quê? Porque você tem que deixar espaço para expansão de futuros circuitos. Isso é a flexibilidade no projeto, né, e na ampliação de sua instalação elétrica. Então, sigam aqui esse quadrinho da NBR 5410. Bom, outro ponto importante que não pode faltar na sua instalação elétrica é o dispositivo a corrente diferencial, que é o DR. O dispositivo a corrente diferencial, seu uso é obrigatório desde 1997. Ele deve ser utilizado em chuveiros, em áreas molhadas, copa, cozinha e área externa. Ele protege sua instalação contra choques elétricos, contato direto ou indireto. Se tem alguma fuga de corrente, ele desarma, protegendo a sua instalação e até economizando energia. Porque às vezes, se você não tem um DR e tem uma instalação elétrica com fuga de corrente,
que essa fuga de corrente é energia desperdiçada, além da proteção contra choque elétrico para as pessoas. Outro elemento muito importante que vocês devem fazer, eu elaborei uma aula só de aterramento residencial, é o aterramento. Um aterramento elétrico é um ponto de referência integrado no circuito elétrico e usado como referência na medição. Então, o aterramento ele vai funcionar como uma válvula de escape. A finalidade de um aterramento é permitir que quaisquer descarga ou picos de eletricidade, qualquer pico de eletricidade, sejam diretamente encaminhados para o solo, bem longe das instalações elétricas, né? De modo que sejam absorvidos sem maiores danos. E todas as massas são as carcaças dos equipamentos, uma máquina de lavar roupas, tem que ter o terra. Esse terra vai permitir a conexão com o sistema de aterramento. E eu vou estar fazendo aí o que a gente chama de equipotencialização, colocar as massas no mesmo sistema de aterramento. Então é importante o DR, é importante a equipotencialização e o aterramento e a equipotencialização. E também nós vamos ver que é muito importante também o uso do DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. Aqui eu já trago para vocês um exemplo de um quadro e de uma ligação que vocês vão estar montando, por exemplo. Então eu vou começar pelo disjuntor geral. Esse é o disjuntor geral. Então a energia da concessionária entra aqui, sai e eu vou alimentar um DR. Um DR geral, que é o dispositivo de diferencial residual. Então, nesse dispositivo diferencial residual vai entrar as 3 fases mais o neutro. E ele vai sair as 3 fases e o neutro. O neutro vem para o barramento de neutro, as 3 fases vêm para o barramento de terra. Mas aí eu tenho aqui instalado um dispositivo chamado DPS, dispositivo de proteção contra surto. Ele fecha para o terra. Por quê? Ele vai estar conectado lá no disjuntor geral, na saída do disjuntor geral, né? Então ele vem aqui, conecta no meu disjuntor geral, entre o DR e o disjuntor geral, está aqui a conexão do meu DPS, e qualquer surto que tiver, o dispositivo vai levar para o meu sistema de aterramento. Outro ponto importante, saindo aqui do barramento de terra, eu tenho as conexões com os circuitos terminais. Aí eu tenho a seletividade para os circuitos terminais. Então vamos analisar o circuito 1 do meu exemplo. O circuito 1 do meu exemplo é um circuito de iluminação. Então eu vou ligar uma lâmpada com interruptor simples para exemplificar para vocês. Então a fase ela entra no terminal do disjuntor, do interruptor. Na outra parte do interruptor simples eu ligo na lâmpada, que é o retorno, que a gente chama de retorno. E o neutro vem para a minha lâmpada e o neutro sai lá do meu barramento de neutro. Outro ponto muito importante é o disjuntor D2. O disjuntor D2 atende às tomadas de uso geral, no padrão novo, cujo lado esquerdo é o neutro, lado direito fase e o meio é o terra. Então eu saio com o fio terra de proteção e ligo em cada ponto da tomada, no meio da tomada. E o condutor de fase, eu pego ele nesse ponto aqui, no ponto do disjuntor D2. Aí eu tenho um circuito que a gente chama circuito de tomada de uso geral. Aí eu tenho outro circuito de uso específico, que é o chuveiro. Então, do chuveiro sai o neutro, sai o terra, lá do barramento do terra, que vai alimentar o chuveiro, dando proteção. O chuveiro aqui está protegido para choque elétrico, tanto para contato direto, através do DR, e tanto para contato indireto. Se eu tiver alguma fuga de corrente aqui, ele vai estar desarmando. E eu também estou equipotencializando o chuveiro. Então, quando você tomar seu banho ali, você vai estar no mesmo potencial da torneira. Então, dessa forma, tem um exemplo de um quadro de distribuição, as ligações desse quadro, e é um quadro cuja alimentação dele é alimentação trifásica. Agora, para complementar a nossa montagem, a montagem de vocês nas instalações elétricas, é bom a gente criar um padrão de cores, não é? E a gente utiliza o brasileirinho, que é o condutor de proteção, ele é verde e amarelo. O condutor de fase, vamos trabalhar com vermelho, o condutor de neutro azul, o condutor de retorno preto.
Então isso é muito importante porque facilita, né, o seu trabalho ali na hora de identificar quem é fase, quem é neutro, quem é retorno. Obviamente você vai ter que etiquetar e identificar os números dos circuitos. Eu trago duas tabelas aqui de suma importância. Essa primeira tabela, onde eu estou passando o mouse, é a tabela extraída da NBR 5410 e ela estabelece a seção dos condutores de fase e qual a seção que eu tenho que utilizar dos condutores de neutro. Então, para condutores de fase com seção menor ou igual a 16, qual deve ser a seção do condutor de terra? Deve ser a mesma. Então, se eu tenho um circuito com 10 milímetros, qual a seção do terra? 10 milímetros quadrado. Se eu tenho um circuito de 16 milímetros quadrado, qual a seção do condutor de terra? 16 milímetros quadrado. Se a seção do condutor de terra for maior do que 16, menor ou igual a 35, qual é a seção do condutor de terra que eu vou utilizar? 16 milímetros. Se a seção do condutor de fase for maior ou igual a 35, qual é a regra que eu utilizo para escolher a seção do condutor de terra? É a metade do condutor de fase. Então, essa tabela é extraída da NBR 5410. Por exemplo, você tem uma instalação elétrica lá, 10 milímetros, dos condutores de fase. Professor, qual é a seção dos condutores de fase? Olha, seção dos condutores de fase 10, né? Eu já tinha comentado. E agora, qual é a seção dos condutores de terra? Para uma instalação elétrica com condutores de fase 10 milímetros. Qual é o condutor de terra de proteção? Qual a seção dele? 10 milímetros. Se a instalação é 16 milímetros, qual a seção do condutor de terra? 16. Se a instalação elétrica tem um condutor de 35 milímetros, qual a seção do condutor de terra? 16, a metade. Né? Os condutores de neutro também eu trago a tabela aqui, onde estabelece a seção da fase e a seção do condutor de neutro. A seção do condutor de neutro, ela acompanha a seção do condutor de fase, né? Se a seção do condutor de fase for menor ou igual a 25, qual é a seção do condutor de neutro? É igual ao condutor de fase. Se a seção do condutor de fase for 35, qual a seção do neutro? 25. Se a seção do condutor de fase é, por exemplo, na tabela aí vocês estão olhando, 120. Ó, estou fazendo a instalação predial aqui, a condutor de terra é 120. Qual deve ser o condutor de neutro? 70 milímetros. Então, essas duas tabelas ajudam vocês na hora de montar a sua instalação elétrica. Aqui eu tenho um outro quadro elétrico, né? Esse quadro elétrico já é um quadro elétrico bifásico que usa os barramentos costelinho, o pessoal chama muito de costelinho, que é esse barramento mais extenso, né? E nesse exemplo aqui eu tenho o condutor, tenho um barramento de terra, de neutro, tem aqui o barramento de terra, tem o meu DTM, que é o disjuntor termomagnético geral, aí desce um barramento estendido aqui, outro barramento estendido, e eles vão alimentar os meus circuitos terminais. E eu tenho meu DPS. Meu DPS é ligado aqui na entrada, aterrando toda a descarga, a sobretensão que existir na linha. Então, aqui eu tenho uma forma diferente de construir, né, e de montar esse quadro. Podem observar que não tenho disjuntor DR geral, eu tenho um disjuntor DR, que é o IDR, né, que é o interruptor diferencial residual, que é a mesma coisa do dispositivo DR, né? Ele é individualizado. Aqui é um circuito que tem o dispositivo DR. Então, essa é outra forma de montar, né, de fazer a sua instalação elétrica. Aqui eu tenho um exemplo de um quadro. Esse é um exemplo de um quadro montado. Né? O que está faltando aqui, eu trouxe essa informação, ele está faltando o quê? Está faltando o disjuntor DPS, que não foi colocado. Aqui eu tenho os circuitos terminais, tem aqui o meu disjuntor geral, tem meu DR. Entre o disjuntor geral e o DR, está faltando aqui o meu DPS, né, pessoal? Bom, falando um pouco do DPS, que ele é colocado no quadro de distribuição, o DPS sendo colocado no quadro de distribuição, o DPS é classe 2. Vocês compram um DPS classe 2. E tem o DPS classe 3. Aí eu tenho um descritivo aqui muito importante, que o emprego do DPS classe 3, pessoal, ele vai depender muito do usuário.
né? É uma decisão tomada pelo usuário. Não, eu quero colocar DPS classe 3 apenas no meu computador. Tudo bem, é a opção dele. Mas o DPS classe 2 é importante vocês, já na lista de materiais, solicitar a compra do DPS classe 3. Então, aqui um exemplo, né, que eu tenho que ter esse DPS classe 2 no meu quadro. Bom, agora eu trago para vocês a visão da instalação elétrica em 3D para montagem dos eletrodutos. Vocês podem observar que aqui eu tenho a entrada do quadro, tenho aqui meu sistema de aterramento, tenho aqui as minhas tomadas. Então, como que é feito? Se vocês olharem, isso aqui é a visão 3D da minha instalação. Então, tem meu quadro. Aí, no meu quadro, o que eu tenho aqui? Tenho 2 eletrodutos que saem aqui, alimentam essa caixa de derivação octogonal, né? E tem esse outro que alimenta essa segunda caixa octogonal, que, por sinal, leva a ligação até o outro cômodo aqui. Então, essas caixas octogonais formam um desenho de uma aranhazinha, tá vendo? Ela é montada em cima da laje, onde vai a concretagem, junto com os eletrodutos, né? Então, aqui embaixo tem um outro circuito. Veja esse outro circuito aqui. Ele desce, passa aqui, né? E atende as tomadas. Olha, isso aqui atende as tomadas. Então, essa visão é importante quando você está montando sua instalação elétrica, quando você vai montar as mangueiras, né? Se não tiver um projeto, geralmente é importante ter um projeto, a construção e a confecção disso é dessa forma. Você vai fazer um furo aqui, outro furo aqui no meu exemplo, né? E vai descer as mangueiras, como se fossem as perninhas de uma aranha. Aqui, da mesma forma, vocês podem observar aqui. Então, eu tenho a parede quebrada, desce na minha caixa de derivação octogonal e aqui vai alimentar as minhas tomadas. Né? Então, essa é uma visão em 3D para vocês terem a interpretação de como é feito essa instalação. Da mesma forma aqui, mostrando na visão aqui do meu eletroduto, o meu eletroduto vem do quadro, alimenta a caixa, né? E aqui vai alimentando, levando as derivações ou levando os circuitos para aqueles cômodos. Ah, o circuito 2 é a copa está lá na frente, então as derivações vêm por aqui. Aqui eu trago um outro exemplo, já em 3D, com a parede seccionada, né, com a parede quebrada, para que vocês tenham uma outra visão mais ampliada, onde aqui vocês têm a caixa octogonal, uma caixa ligada em outra, aqui faz a descida, alimenta essas tomadas, e ela vem aqui, alimenta a tomada aqui. Ela está vindo, provavelmente ela vem do quadro, alimenta essa alimenta essa e está alimentando os circuitos. Né? Então, eu tenho uma caixa octogonal, 4x4 aqui, tenho aqui uma curva 90, diâmetro de 20 polegadas. Tenho aqui outra curva, cuja aqui o diâmetro do eletroduto é 16, né? Curva de 90 graus. E aqui embaixo tem as caixinhas. Caixa de derivação 4x2, né? E assim vocês passam a ter a visão do eletroduto embutido na parede, na laje, né? Que dá uma visão que vocês têm que montar a instalação elétrica de vocês. Bom, eu trago agora um outro exemplo. É um exemplo de uma ligação na visão da tubulação na parede, a ligação three-way. Então, eu tenho a ligação three-way elétrica, né, convencional, eu tenho aqui a fase entrando no meu disjuntor, a fase entra no terminal do meio do meu three-way, os dois paralelos ligados, os dois paralelos aqui, e aqui no meio, o retorno da lâmpada e a lâmpada ligada no neutro. Né? Essa é a visão elétrica. E aqui já é uma visão também elétrica com a chavinha, né? Da forma que está aqui, a lâmpada, são as representações dos three-ways, a lâmpada está apagada. Quando eu apertar esse interruptor, ela sobe, ele muda de posição e vai fazer a lâmpada apagar. Desculpa, a lâmpada acender. Ela está apagada, quando eu tocar aqui, a minha lâmpada acende. Então, eu tenho o retorno ligado aqui, a fase ligada aqui em cima. Como a posição dessa chave está embaixo, eu preciso trazer a chave, só apertar aqui o interruptor
vai acionar. Aqui é a visão na parede. Botei um three-way aqui e outro three-way aqui. Então, o interruptor do meio aqui, o primeiro, vem o retorno da lâmpada. O outro interruptor do meio vem a fase. E os dois são ligados em paralelos aqui, os dois extremos. Como que isso ficaria? Eu estou dando um exemplo aqui, como isso ficaria, não é o caso aqui, mas eu exemplifiquei. Vamos imaginar que aqui tem um three-way e aqui tem outro three-way, apesar disso aqui estar baixo, né? Mas imagina um three-way aqui e outro three-way aqui, e o meu quadro. Então, se eu quero fazer o circuito de iluminação desse cômodo, então sai aqui fase e neutro, ele chega na minha caixa de derivação octogonal, desce um eletroduto aqui, desce um outro eletroduto aqui. Aqui pode ser o meu three-way. Então, daqui para cá vai passar 3 condutores. Os 2 condutores de retorno, dos paralelos que estão aqui, e o condutor de retorno para a lâmpada que vai estar nesse ponto. E aqui vai descer a fase e 2 retornos. Então, veja bem, quando você vai colocando muito three-way, tem que ter interligação entre esses interruptores. E aqui vai mostrar a visão. Aqui está o quadro, aqui é a minha caixa, né? Minha caixa onde eu vou estar ligando meu interruptor, por exemplo. Aqui uma outra visão também da parede quebrada com os eletrodutos dentro, ó, vindo do meu quadro, olha. Aí alimento tomada da geladeira e assim sucessivamente. Essa visão 3D da tubulação ajuda vocês na hora de confeccionar, de quebrar a parede lá para montar corretamente a instalação elétrica de vocês. E aqui já é um exemplo bem prático daquelas aranhazinhas, né, que eu falo que são as perninhas das aranhas, né? Vocês têm aqui uma caixa de derivação octogonal aqui, outra aqui na frente e as tubulações descendo. Olha, que vem do meu quadro está aqui, por exemplo, ela sobe aqui e sai alimentando os outros cômodos, olha, com os tentáculozinhos, né? Isso aqui todo, por cima, vai ser concretado, né? E a fiação vai passar por aqui, a fiação vai vir pela parte de cima, descendo para a parede, como eu tinha mostrado anteriormente para vocês. Então, aqui é como fazer as conexões das caixas de derivação em cima da laje e a visão de vocês. E assim a gente finaliza essa aula, onde foi utilizado para essa aula a NBR 5410. Um abraço.